empreender, você pode empreender através do seu CNPJ ou empreender realmente através do CNPJ do outro, né? Então, assim, quando você vende e para você, de fato, ter alta performance em vendas, só se de verdade você pensar naquilo como empreender. Estamos conectados. O podcast Rabelo está começando. Podcast Rabelo. Ativar você é a nossa motivação. Olá pessoal, estamos começando mais um podcast Rabelo. Agradecemos o nosso diretor, João Amorim, e o Alexandre aí no comando técnico aí, né? E estamos hoje com uma pessoa que eu tô até envergonhado, das pessoas dizer que eu sou um corredor bom, que eu devia participar. Mas hoje eu tô com Rosângela Cândido, de 46 anos, solteira, tem um filho. Ela é tudo, ela faz muita coisa, ela corre até 200 km, né? Pois é, consegui chegar a E ela também mexe com energia renovável. Ultramaratonista você já é. Muito prazer estar aqui com você. Imagina, vai ter uma boa conversa hoje. A honra e o prazer. Eu gasto muita energia, mas eu gosto também de ganhar energia correndo. Essa energia que corre não é a mesma que usa não, né? Que você vende, é diferente, né? Mas você viu, tudo tem a ver, né? A energia boa e energia renovável. Então tu mexe com energia, né? Energia humana e energia renovável, né? Então, a conversa hoje é para quem gosta de ter energia, né? E para onde esteja o sol é para lá que eu vou. É tudo aqui no improviso. Essa conversa aqui é mais pro povo inspirar pessoas, pegar pessoas da nossa terra, que nem diz o podcast do Gil, né, Gil? O nosso podcast é mostrar talentos aqui de Rondônia, né? Ativar você também, que às vezes acha que não é e tem algum talento escondido dentro dessa pessoa, né, não, Rosinha? Com certeza. Primeiro agradecer, né? Uma honra de verdade participar de um podcast. Eu acho assim, gente, você ter, né, o poder da fala, né? Você ter esse lugar, literalmente, né? Porque você tem um espaço para falar, é um local de poder, né? Então, com certeza, gratidão, né? E a honra de estar aqui com vocês hoje. Também é locutora? Também adoro. Participa de eventos, né? Faz cerimônia também? Isso. Trabalhou em alguma rádio também, não? Cerimônia. Já trabalhei na rádio lá em Cacoal, sabia? Isso há muito tempo atrás. Dá pra perceber, viu, João Menino? Dá pra perceber pela fala dela aqui. Eu tô chutando aqui porque eu já identifiquei algumas coisas nela aqui que... Vamos falar mais da energia, né? Rosângela, você hoje tem 46 anos, né? Isso. Como é que começou a tua vida? Começou o trabalho? Tu é do Paraná, né? Que eu tava dando uma olhada aqui. Isso, nasci em Foz do Iguaçu, no Paraná, né? E como acho que um monte de história que tem por aqui, né? A galera veio muito dessa região, né? O Paraná, Espírito Santo, né? E eu vim pra cá ainda muito jovem, né? Quantos muito criança. Eu acho que nessa época, eu devia ter uns 6, 7 anos, quando a gente conheceu Rondônia. Mas eu acabei tendo uns processos aí de idas e vindas, né? Mas quando realmente meus pais vieram pra cá, era aquela época, né? Que o pessoal conseguia terras para cá e vinha para esta região. Foi nesta fase também que a gente veio. Conta um pouquinho dessa trajetória aí no começo, assim. Você veio para cá e depois voltou para estudar ou alguma coisa? Então, vim com a família, né? Veio a família, quando eu falo família, seria pai, mãe, irmãos, né? Mas é aquela história, fica ainda um monte de parente, né? Para trás. E a gente veio, foi aquela adaptação do início, né? Que é um choque enorme, acho que todo mundo passou por isso, né? Uma região que ainda era quase inabitável, né? Mas, assim, foi todo aquele processo e um aprendizado sempre, né? Mas quando eu falo voltei, porque eu fiquei aqui adolescência, entrei realmente em juventude aqui e depois eu sempre fui muito dessa coisa de buscar informação, de querer algo mais, né? E nisso eu acabei morando em outros estados e depois até tive também uma trajetória aí que eu saí por um período do Brasil, mas nunca realmente tirei totalmente o pé de Rondônia. É aquela velha história, né? Eu acho que quem bebe água daqui é aquela história que sempre está amarrado, né?
Mas eu acabei, a princípio, quando saí de Cacó, que a gente veio para esta região já, né? Eu acabei a trabalho, morando em Rio Branco e também em Mato Grosso. Foram as minhas primeiras saídas, né? Rio Branco você fez o que lá? Vendeu também, não? Também, eu apaixonei por esta área das vendas, né? Eu, assim, faz alguns anos que eu trabalho mesmo nessa área de vendas e eu costumo dizer que eu faço muitas coisas em relação às paixões, né? Eu sou apaixonada com uma área tanto de vendas quanto de comunicação. Né? Sempre foram coisas que eu gostei muito. E aí fui a trabalho, sempre trabalhei na área de vendas e quando fui para me formar, fiz uma academia mesmo, foi em comunicação. O curso em si se fala, né? Comunicação social com habilitação em jornalismo, né? Então, quando eu estudei, eu virei aí jornalista. Foi no Mato Grosso? Tu estudou aqui mesmo? Não. Acabei passando no vestibular no Acre. No Acre. Acabei fazendo minha faculdade no Acre. E no Rio de Janeiro e Portugal, onde você teve também? Tudo com a área de vendas, né? Minha vida acaba girando muito em torno de vendas. Mas não vendia já energia não, né? Não. Tive umas experiências maravilhosas, entendeu? Que realmente me ensinaram percorrer um caminho e empresas que realmente, assim, tenho muita gratidão, porque aquela questão de você ter uma imersão para, de fato, você aprender todo esse processo da venda, né? Em Portugal, trabalhou de quê? Pode falar ou não? Posso, claro. Também nesta área, uma empresa chamada Sunat, né, em Portugal. É um escritório de representação, aonde eles representam 3 grandes marcas. E lá é engraçado que eles falam na área de... ai, gente, agora me fugiu o nome. Que aqui a gente fala alimentação, restaurante, né? Lá eles utilizam um nome muito próximo, mas não é igual a gente fala aqui, né? Não é alimentação. E lá eles eram 3 grandes marcas, que é Ofir, né? Uma das marcas que era representada por esse escritório, né? Que é tudo assim na área de máquinas que atende restaurantes, entendeu? E hotéis, essas coisas assim. Então eram 3 máquinas, uma fritadeira que se chama Quality Fry, esta Ofir, que é tipo uma questão que assa carnes, e a outra também que essa Zumex, que aqui no Brasil também tem, que é aquele espremedor de laranja. Não tem? Aqueles espremedor grande que fica no mercado? Sei. Que fica espremendo, né, laranja. Aí eram essas 3... quase pronto, né? Que fica rodando sozinho. Isso, essa aí. Então eram essas 3 marcas, né? E o nome desse escritório, né, tem lá, fica um escritório um deles, né, onde eu trabalhava mais, fica muito próximo ao aeroporto em Lisboa, né? E eu trabalhei com esse pessoal, tive a honra também de ter um momento lá desse aprendizado que seria vender, né? Participar desse processo da venda que para mim é tão emocionante e fora do Brasil. Foi um aprendizado e tanto. Uma curiosidade assim que eu acho que todos que estão assistindo aí gostariam de fazer essa pergunta. Viajar para outro país é diferente? Por mais que Portugal tem uma língua um pouco parecida, né, que é o português, mas dá uma emoção. Como é que é? Ganha dinheiro mesmo lá fora ou não ganha se tão dinheiro? Então, indo por partes aí da pergunta, assim, a minha experiência para mim foi fantástica. E eu já tinha uma experiência que me ajudou, porque assim, morei nesses outros estados aqui no Brasil, né? Morei também no Rio de Janeiro, isso antes de chegar em Portugal. E isso me fez ter uma consciência no sentido assim, quando você vai para um outro local, você tem que esquecer a sua cultura e realmente ir com a cabeça pronta e aberta para aquele local. Se não for, não adianta. O que eu vejo muito, que lá encontrei muitos brasileiros, muita gente, que acontecia o quê? A pessoa, ela vai para um país que não é dela,
que ela tá lá, indo para um país com uma cultura de muitos anos, né? Porque olha quantos anos tem Portugal e olha quantos anos, né, tem o Brasil. Então, assim, é uma questão milenar ali, e a pessoa entra lá e ela quer. Entendeu? Não sei o que tem na cabeça, mas a pessoa, ela quer levar a cultura dela e implantar nas pessoas lá, não faz nenhum sentido, né? Então eu vejo assim, eu fui com esta cabeça aberta para esquecer o que eu sei aqui e aprender lá. Se você vai com isso, é maravilhoso. Mas se você for achando que você vai aquele ser pessoal, né, que quem fala assim, é você lá, esquece, que daí é ruim. pessoas que falam assim, né? Eu nasci assim, eu sou assim, se quiser assim, é do meu jeito. Isso, tipo isso. Aí tipo isso aí não vai, nem adianta, né? Síndrome de Gabriel. Síndrome de Gabriel, fique logo... Não, aí é ruim. Fique logo aqui mesmo, né? Porque aqui eles dão um jeito até de não quiser trabalhar, né? Não, e te dar um exemplo, que, por exemplo, assim, ó, aqui a gente tem tudo aquela coisa de dar uma volta, né, pra falar. Exemplo assim, se eu tiver aqui mexendo nesse seu copo, você não tá querendo que eu pegue esse copo, que eu vou usar e tá, aí você vai ter todo um jeitinho pra me falar, Rosângela, né, dá um rodeio assim, né, pra falar. E lá nossa, é tipo assim, mas o que aconteceu? Por que você pegou esse copo? Isso tá errado? Mas é na hora. Tem o seu Manuel, que ele é de Portugal, ele chega aqui, pronto, teu aplicativo demorou muito, até que enfim chegou, né? Teu aplicativo chegou do Rabelo, né? Ele fala logo direto, mas demorou muito, Portugal já tem muito tempo isso aí, isso tá demorando demais. Ele fala mesmo, direto, sem... Eles são muito diretos, muito. E é qualquer coisa, exemplo assim... Não tem medo de falar, não. E exemplo assim, ó, se você aqui, às vezes a gente tem essa mania, né? Abre uma gaveta, deixou aquela gaveta aberta e, né, e você sai. E às vezes você pode olhar e achar errado. Poxa, a pessoa deixou a gaveta aberta, né? Nossa, mas pra eles é na hora. Tipo assim, você vai pra onde? Vai lá e fecha aquela gaveta. Vai lá e fecha a gaveta, ô Alexandre. Tá vendo como é que é lá? Então, assim, por isso que eu falo, e é você entender que isso é cultural, que não é normal, porque né, o cara está sendo grosso ou não, é cultura deles. Pra cá é muito vitimismo, né? Tu acha que qualquer coisinha a pessoa fica magoadinho, tristinho, não vai nem dormir direito às vezes. Exatamente. E lá não tem isso não, né? Então assim, se você... Eu tô dando poucos exemplos, mas isso entra muito mais coisas, né? Então assim, se você for com essa cabeça, é um aprendizado incrível. E falando também no que você perguntou em relação a financeiro. Tratando-se ali dos países da Europa, Portugal é o país, falando-se em valores, aonde se ganha menos. Tem umas vantagens com relação a você entender melhor a língua, né? Você conseguir se deslocar melhor, é um país muito pequeno, mas em compensação, exemplo assim, na Irlanda, que também pertence ali, né, à Europa, um exemplo de um salário mínimo, que na época, né, hoje eu não estou acompanhando bem, estava uma média de 705 euros em Portugal, na Irlanda já passava de 2.000 euros. Então, assim... Mesmo ali, né? Tudo vai depender muito. É como... Não é por horas lá. Lá na Espanha, o meu primo, e na França, eles trabalhavam por horas. Lá não é. Nos Estados Unidos também é por horas. Então, o meu caso, como eu fui muito focada nessa questão, né, já da venda, lá também eu tinha a mesma questão do comissionamento, né? Mas... Normalmente lá também é por hora. Por hora, né? Mas tem muitos e muitos casos, principalmente você imigrando, que você faz um contrato fixo mensal. E daí o salário deles, né, mensal é esse valor. Ó, daqui a pouco nós voltamos, depois do intervalo, falando sobre energia renovável, né? Isso aí. Podcast Rabelo. A explosão de cadastros do Clube de Vantagens do Supermercado Rabelo é sucesso total. Gente, eu tô muito feliz. Ganhei R$200 de vale compra do Supermercado Rabelo. Aqui é a Heloísa Pereira. Obrigado, pessoal do Rabelo. Olá, eu sou Gislaide Brasil. Eu ganhei do Supermercado Rabelo um vale compra no valor de R$200. Obrigada, Rabelo. Cadastre-se no Clube de Vantagens, você também, e participem. Saiba mais seguindo as nossas redes sociais. Podcast Rabelo. Apresentação: José Rabelo. Olá, pessoal, estamos de volta com o Podcast Rabelo. Já tô pra correr daqui, porque a mulher corre demais, né?
Estamos trabalhando por conta de Supermercado Rabelo. Antes, se inscreve no canal aí, dá um joinha, começa a comentar e diz quem que você quer que traga aqui. O Gil vai responder. Como é que é, Alexandre? O pessoal tá falando para trazer quem? Quem é o empresário que tá querendo vir aqui? Quem é o cantor? Bora lá, pessoal. Eita, eu vou dar sugestões pessoal, também. Se inscreve no canal. Manuel. É muito importante você se inscrever, porque esse projeto para crescer precisa de você aqui, para você contar a tua história também. Quem sabe um dia você vai ser, né? Você, na hora que você ativar, você é o quê? Nossa motivação, né? Então, é você mesmo que eu tô falando. Que tá aí do outro lado, pode vir, pode curtir aí, se inscrever, meter um comentário aí. Mete o dedo aí que você vai acertar, né? O Gil já pensa a maldade, né? Oh, meu Deus! Rosângela, esse assunto aqui é muito legal da energia, mas eu queria falar antes, você também faz um trabalho de empreendedorismo feminino lá em Cacoal, né? Então, fui Como convidada... é que é isso? Você ensina as pessoas a empreender, as mulheres? Não, é que assim, fui convidada a participar do SEMEC, né? E às vezes as pessoas realmente, né, têm uma confusão em o que é SEMEC. O SEMEC é como se fosse um braço da associação comercial, mas sendo só para mulheres. Então, a sigla SEMEC significa Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura. E isso tem um conselho que é nacional, depois ele se distribui como estadual e cada cidade tem o seu conselho. Em Rondônia hoje são 10 cidades, entre elas Cacoal. Então em Cacoal fui convidada para participar e sou uma das diretoras. E eu faço parte como a questão de eventos, né? Cerimoniais e eventos. Faz cerimônia e tu também faz mais o que isso? Então, aí a gente, por exemplo, o conselho se reúne, cada diretora tem uma função. No meu caso, tá linkado a essa questão do evento. Mas aí tem a diretora de finanças, tem a diretora linkada à área de agronegócios, entendeu? Cada uma na sua função. Quando, para mim, se fala em eventos, é a questão de você sugerir, é você reunir, você vê tudo que linka ali eventos e que a gente pode reunir cada vez mais essas empreendedoras, né, para aquilo realmente ser, porque quando fala em empreendedorismo tem diversas partes, né, do empreendedorismo é um conjunto de coisas, não é uma coisa só. E aí, então, um evento, por exemplo, ele pode te dar o quê? Conexões, pode realmente te dar motivação, pode ser aquele evento ajudar outras empreendedoras a vender os seus produtos, né, então é um conselho para realmente auxiliar mulheres empreendedoras. Empreender na vida, né? Aprender a vender também, empreender no CNPJ do outro, né? Então, empreender é tudo, né? Não é só na parte de ter uma empresa. Tem gente que pensa em empreender é só ter uma empresa, mas às vezes você trabalha na empresa do outro, pode virar chefe, pode virar gerente, pode gerar uma boa vendedora, que tu é, né? Vendedora ou é a dona mesmo da energia solar? É vendedora, né? E olha, não é a dona, gente, não. E se tem uma coisa que eu tenho o maior orgulho é quando a gente fala dessa questão de venda, que às vezes pode ser uma profissão um pouco meio ali, né, mal interpretada, mas eu tenho tanto orgulho de falar para as pessoas da minha área de venda que é uma paixão. De verdade, gosto muito da área de vendas. Eu, como empresário, analisando o outro lado, vocês têm uma grande vantagem, vocês que eu falo, todos que vendem, todos que é funcionário, de empreender e ter o prazer de não ter os problemas grandes na referente de responsabilidade de pagar, se não vender muito do jeito que pensou, a empresa tem que se adequar àquilo lá e vocês só têm a obrigação de vender. Claro que tem que ter técnica, né, que nem você ensina, entendeu? Mas assim, o funcionário ele só tem que se capacitar, ele tem que entender que a empresa não é do patrão, a empresa é dele. Porque se ele vende, é bom para ele que ele ganha mais comissão e é muito melhor para a empresa que ajuda a pagar as contas. Ou tu não acha certo? Não, com certeza, com certeza. Se eu estiver errado, pode falar. Não, mas o empreendedorismo é perfeito, a maneira como você colocou, né? Empreender, você pode
empreender através do seu CNPJ ou empreender realmente através do CNPJ do outro, né? Então, assim, quando você vende e para você, de fato, ter alta performance em vendas, só se de verdade você pensar naquilo como empreender, né? Então, como nesse assunto empreendedorismo. de venda aqui, vamos falar da energia solar agora, né? Energia renovável e energia solar. Qual é a diferença de energia? Muita gente fala que não compensa, outros falam que compensa. Como é que é? Isso funciona mesmo ou não? Eu estou no mercado livre de energia. Eu estou errado, eu estou certo? Então, porque assim, ó, hoje, a empresa na qual eu represento, a Enesi, a gente sempre fala que nós somos um ecossistema de energias renováveis. Por quê? Nós trabalhamos com a venda normal de energia, exemplo assim, Rosângela, eu quero comprar aí uma usina solar para colocar aqui na minha residência ou na minha empresa. Nós fazemos um formato de venda para você, que ele pode ser à vista, pode ser financiado, ou num sistema que nós temos, que é tipo como se fosse um comodato. Isso é uma das soluções que oferecemos. A outra solução, trabalhamos com o mercado livre de energia. Outra solução que oferecemos, nós também trabalhamos com os carregadores veiculares. Trabalhamos também com Smart Home e trabalhamos também com energia por assinatura. Você já tem um carro elétrico? Vocês aí não, né? E também com a Nossa, mobilidade elétrica. Então, assim, nós somos de fato, né, um ecossistema de energias renováveis. E aí, o que acontece? Como você perguntou, tô no mercado livre de energia, tô certo ou errado? A questão que nós falamos sobre ser um ecossistema, porque hoje o correto para você adquirir não é só você ter uma solução. Primeiramente, a gente faz uma consultoria. Por quê? Tem pessoas que o melhor para ela e a única opção que ela vai ter ali seria o mercado livre de energia. Por quê? Ela não tem espaço para instalar uma própria usina. Talvez ela tenha o financeiro. Eu posso ir lá comprar minha própria usina e produzir. Mas e aí? É um conjunto de coisas. Tem que saber se isso seria viável em relação ao espaço, em relação ao terreno, em relação a todo um conjunto. E às vezes nem tudo que é bom é bom. Nem tudo que parece bom é bom. Exato. Então, o que acontece? Às vezes, a solução para você, de fato, pode ser o melhor, o mercado livre de energia. Mas a gente pode, entendeu? Sentar, conversar, fazer uma análise de tudo e falar, olha, legal, você está economizando tanto aqui no Mercado Livre, mas para você, esta solução aqui seria melhor. Né? Uma consultoria ajuda muito, né? Muito mesmo. Para quem tem casa, me fala uma coisa. Uma pessoa que gasta, vamos fazer 3 simulações. Quem tem casa e tem condições de financiar, ele gastando R$500 de energia, compensa hoje ou não? A partir de R$400 que você tem o consumo, já compensa muito. 100 não Mas compensa, né? eu falo, abaixo hoje de R$400, talvez a pessoa teria que pensar em que sentido? Pensar no sentido dela comprar a própria usina e colocar lá na casa dela. Mas hoje a gente também oferece outras soluções para essas pessoas com valor abaixo de R$400 de consumo mensal, que é o que eu comentei em relação, a gente também tem energia por assinatura. Então, por exemplo, você tem, como eu citei no início, fazer uma consultoria para aquilo que é melhor para você. Mas eu sempre aconselho um cliente a adquirir uma usina solar a partir de um consumo, falando-se em dinheiro, de R$400 mensal. Aí compensa ele ter uma usina solar. Mais do que 20 mil km, como é que você recomendaria? Está perdendo dinheiro ou não? 20 mil reais de consumo? 20 mil km que significa, se for no grupo B, dá 20 mil reais. Se for no grupo A, vai depender. Se a pessoa usar muito das 6h30 às 9h30 da noite, você sabe desse horário, né? Sim. É muito caro para quem tem empresa. Explica um pouquinho. Hoje eu consumo mais de 50 mil kW. Só que o que a gente gasta de 6h30 da tarde até 9h30 da noite, gasta mais do que o resto do dia todinho.
Sim, Entendeu? sim. Mas aí, no caso, quando você entrou para o Mercado Livre, você fez, com certeza, todo um Processo. estudo, né, para isso. E hoje você já consegue controlar essa demanda maior desse horário? Você já faz esse controle? A gente tá fazendo um pouco de economia. Chegou a economizar uns 3, 4 mil reais com algumas soluções, mas dá para estudar mais. Eu acho que tem que pagar uma consultoria para você aí, para Tô aí, gente aprender, né? tô aqui, tô pronta. dar umas aulas aí pro pessoal aí, Tô porque pronta. se não aprender a economizar, a empresa não cresce rápido, né? Com certeza. Mas sabe uma dúvida que eu estava até aqui comentando no começo com o Gil, que é assim, ó, hoje, tratando-se em relação à economia. Exemplo hoje, a gente arredondar para um cliente que consome R$1.000 hoje de energia mês. Assim, é incrível uma pessoa dessa, se ela tiver condições de adquirir a sua usina, ela não comprar. É tipo assim, é um absurdo tão grande, porque hoje, se você consome R$1.000 de energia todo mês, num ano você consumiu R$12.000, né? Entendi. Só pagando de energia. 12 mil. Hoje, numa promoção, como nós tivemos na Black, algo sensacional, você adquiria aí, por menos de R$20.000, uma usina para cobrir R$1.000 mês. Eu Entendeu? pagaria 12. Você... 2 anos já pagaria. Menos, né? Menos de 2 anos. Menos. Então, um exemplo. Aí, você, com 20 meses, você estaria com isso quitado, né? Aí, o que acontece? Você, com esse consumo, que você gasta R$12.000 todo mês, se ali, em menos de 2 anos, você já quitou, pagou aquele investimento. E você calcular 12.000 de economia durante 5 anos, entende? É só você fazer esse cálculo e não faz sentido nenhum hoje uma pessoa não ter a sua própria usina em casa. Aqui em Porto Velho, eu conheço alguns comerciantes que dizem que levou cano de algumas empresas. Existe isso para Banda de Cacoal, por outros lugares também? Existe isso em qualquer lugar Do do mundo. mundo. Entendeu? Mas falando-se, por exemplo, na Enesi, a Enesi hoje, ela tem um departamento que a gente brinca, a gente costuma dizer, é somente para os nossos clientes órfãos. Que significa o quê? Muitas pessoas que hoje montam aí e diz ser um integrador solar, ele abre uma porta e ele começa a fazer, porque é muito empolgante. Você começa ali, que você faz um cálculo, que você fala, atendi um cliente de tanto, que eu vou tanto, entende? Quem não entende, você que tem uma empresa, né, nesse Eu sou porte, você desconfiado. sabe. Não, mas eu quero te dizer assim, que você sabe que lá no final, depois você pagou tudo, pagou todo mundo que vai sobrar para você, às vezes é um percentual muito pequeno líquido do líquido, né? Então, às vezes, o que acontece? Pessoas com falta de experiência, que são os reais aventureiros do mercado, que ele pensa naquilo sem ser, de fato, o líquido que vai sobrar, um cara desse não aguenta 10 meses no mercado. Não aguenta. Então, o que acontece? Às vezes tem os aventureiros que veio, que ele até começou com uma boa intenção, mas por falta de equilíbrio, falta de experiência, ele não aguentou. Então, ali quando vendeu várias usinas solar. Quando o primeiro problema aparece, que a pessoa chega lá para resolver, ela não encontra mais nem a placa, né? Lá daquele local que ela comprou. Então, assim, isso é muito delicado. Então, assim, para quem está nos assistindo, que realmente está nesta dúvida, que ele de fato quer adquirir uma usina solar, a minha orientação seria... Uma empresa séria, né? Exatamente. Uma empresa hoje com menos de 4 anos, de fato, consolidada nesse mercado, é quase impossível você arriscar ali numa usina solar. A não ser que fosse o Rabelo, né? Que tivesse mudado para energia solar, né? O Rabelo. Aí tem 22 anos de mercado, aí ele tá indo para energia solar, mas ele tá com o nome aí e tá com o mercado ainda, né? Entendeu? E, não tô querendo ir não, viu, pessoal? Tô só... Então, mas o que... Não é? E também tem o detalhe, o seguinte, por exemplo, nós trabalhamos com uma empresa que só trabalhamos com produtos VEG, né? Então, toda a usina solar, ela é desta marca, desde a estrutura, a garantia, o inversor e o módulo. Porque numa grande maioria acontece o quê?
A pessoa compra um kit solar aonde cada coisa dessa é de um lugar. E se ela compra com um aventureiro que amanhã ele foi, quando ela chega lá para reclamar, não tem mais o integrador. E aí, na hora que ela vê os produtos, cada um é de um local onde ela não sabe quem são os fabricantes. Então, por exemplo, hoje, não que uma usina solar hoje ela é feita no Brasil. Não. Esses produtos, de fato, eles são feitos na China? São. Só que o que acontece? Uma empresa como esta, ela nacionaliza o produto, ela coloca de fato a marca dela, e se você tem ali uma marca reconhecida nacionalmente, teve um problema, você também sabe onde você procurar uma solução. Eu sei que esse bloco já tá meio longo, e é muito importante essas dicas que você deu aí, porque as pessoas não vão cair mais esse canto do vigário, né? Que não tem só na energia solar, né? Tem em todos os ramos, né? Tudo. Uma coisa que eu fiquei curioso. Esses carros eletrônicos, tendo energia solar também ajuda a economizar, né? Também, né? A mesma coisa, né? Carros elétricos hoje, meu Deus, né? Que a gente tem uma certeza aí que de fato isso vai vigorar isso uma realidade futura. Com certeza. E outra, só te dando um detalhe, eu sei que a gente já está encerrando esse bloco, mas assim, exemplo hoje, da maioria das pessoas com as quais eu trabalho. Esse lance de pagar energia, entendeu? Fatura de energia normal, pagar gás de cozinha, combustível de, gasolina, essas coisas. Isso, para essas pessoas, já não é uma realidade desde 2016. Entendeu? Então, assim, às vezes o que acontece é que para algumas pessoas demora muito para elas, de fato, entrar no que já está rolando há muito tempo, se informar de fato de algumas coisas, porque assim, o carro elétrico, eu não falo só o carro, a mobilidade elétrica, ela já é uma realidade há muito tempo. Tem menos, o pessoal fala que tem mais, tem menos gasto, tipo assim, despesa, porque dá mais manutenção o normal. Com certeza. O elétrico dá menos manutenção, gasta menos. Com certeza. Concorda com isso? Total. E com um detalhe, hoje a gente também tem a realidade do híbrido, né? E do outro que é 100% elétrico. Porque às vezes, quando você vai falar, a pessoa fala assim, gente, mas e eu vou daqui para Cacoal? Não vou ter como abastecer isso. Gente, a maioria dos veículos são híbrido. Entendeu? O que é isso? Híbrido é quando você consegue abastecer ele com gasolina, com combustível normal no posto, e você abastecer ele com eletricidade. A eletricidade, por exemplo, quando é 600 km, né, hoje, aí o combustível segura lá, né, até tu chegar num lugar para carregar, né? Exatamente. E é igual e é igual essa questão hoje, você não tem gasolina e álcool? É como se fosse isso, mas em vez de ser álcool Saiba mais onde? Energia. Saiba mais aonde? Saiba mais. Olha, pode entrar em contato direto comigo, que o meu Instagram é rosangela.candido e também na própria Inesi, que daí né? Que daí então, também tá. Vamos deixar os links, né? Vamos deixar os links. Deixa o link aí, viu, Alexandre? Valeu. Vamos pro próximo bloco para falar de corrida. Podcast Rabelo. A explosão de cadastros do Clube de Vantagens do Supermercado Rabelo é sucesso total. Gente, eu tô muito feliz. Ganhei R$200 de vale compra do Supermercado Rabelo. Aqui é a Heloísa Pereira. Obrigado, pessoal do Rabelo. Olá, eu sou Gislaide Brasil. Eu ganhei do Supermercado Rabelo um vale compra no valor de R$200. Obrigada, Rabelo. Cadastre-se no Clube de Vantagens, você também, e participem. Saiba mais seguindo as nossas redes sociais. Podcast Rabelo. Apresentação: José Rabelo. Vamos lá, pessoal. Estamos de volta com o Podcast Rabelo. Hoje, agora, no último bloco, vamos falar sobre corrida. Mas não se esquece de inscrever no nosso canal. Compartilha. Podcast Rabelo. Compartilha aí com todo mundo. Eu quero ver você aqui também, né? Quem é você? Pois é. É você que tá aí do outro lado. Manda o recado. Você quer mudar de vida? Escuta essa mulher aqui, porque ela é ultramaratonista, ela já fez 200 km, tá com a medalha aí. Mostra essa medalha aí. O meu pingente, ó. Olha, ó. Um pingente feito. E eu ganhei um aqui, ó, de 21 km.
Ela pensou que eu fiz só 21, mas eu já fiz Pois 30. é, né? Parabéns, viu? Mas ela Parabéns. viu no meu Instagram o dia que eu fiz 25. Acho que ela já sabia, mas ela não chegou a olhar o meu de 30. Né? Pois é. Mas vai ser o 42 km. Depois de 21 é 42, né? É isso? Exato. Vou fazer 42 para ganhar mais uma. 21 é meia maratona, né? E quando você vai para os 42 seria maratona. E você passa a ser um maratonista. Mas ultramaratonista, 200 km é ultramaratonista. Como é que consegue fazer isso? Não, na verdade, para você ser ultramaratonista, é a partir do momento que você passou da maratona, que passou dos 42. Fez 50, por exemplo, você já seria considerado, né, um ultramaratonista. Mas aí você vai entrando nas categorias, né? Que daí... Eu vou entrar nas categorias do Zé. Aqui pra lá eu tô treinado. Tá convidadíssimo para virar um ultra. Me fala, como é que você conseguiu terminar 200 km? Já tinha feito outras quantidades? Explica aí, como é que começou essa história de corrida? Então, corrida na minha vida, eu não consigo lembrar de mim sem correr, né? Porque assim, eu comecei a correr desde daquela questão ali no começo da adolescência, que é aqueles jogos que acontecem, né, escolares, que são o Joer. E eu queria muito, muito ir para o Joer, que era em outra cidade, meus pais não permitiam, né? E eu queria ir. Aí já todas as vagas já tinham ido. Vôlei, handebol, né? Todos aqueles, né? Mas assim já tinha ido. E ninguém gosta de correr. Principalmente, imagina isso, né? Tantos anos atrás, as pessoas quase não corriam. E única vaga que ainda estava em aberto. Atletismo. Aí a professora falou, o que tá faltando, né? Alguém para o atletismo. Eu falei, eu corro, né? Nunca tinha corrido. Mas eu deixei claro que eu corria, porque eu queria muito ir, né? Com a galera, né? Aquela coisa ali, começando a adolescência. Começou de pouco, não começou... Pra ir. E daí, eu falei, gente, se eu falei que eu corro, eu tenho que treinar e eu tenho que correr. Só que era aquelas competições ali de 100 metros, 200 metros, que você precisa de verdade correr, né? Correr rápido, né? E eu precisava. Então, eu passei aquele período treinando pra me inscrever pro Joer e ir. Então, ali começou a minha vida com a corrida. E eu comecei a correr, achei horroroso no princípio, né? Principalmente que eu não tinha a menor ideia, não tinha calçado adequado, não tinha, né? Mas ali eu realmente descobri que eu era apaixonada por aquilo. Comecei a pesquisar, comecei a ver o que era o atletismo. E nós temos grandes nomes, né, no atletismo nacional, internacional. Tem a história, depois eu agora eu não vou lembrar os nomes exatos, mas tem, por exemplo, a primeira mulher no mundo que fez, né, é Catarina o nome dela, não vou lembrar do sobrenome, que rompeu essa questão, né, porque antes quem corria era só homem, né, mulher não podia correr. E aí, então, eu nessa época, eu me interessei por essas histórias, e me interessei pela corrida. E a partir dali, eu comecei a treinar sozinha e treinei a vida inteira e me apaixonei por correr. As primeiras participação maior foi quanto? Então, aí quando eu fiz a minha primeira corrida, que eu me inscrevi e ganhei uma medalha mesmo por uma participação numa corrida, foi nesse Joer. Pós isso, eu comecei a ser... corredora amadora, né? Fazer as corridas de rua, mas como sempre fui amadora, nunca fui uma corredora profissional de elite. Para competir, né? Não, nunca fui. E daí nisso eu me inscrevia para 5 km, para 10 km e depois eu fui para 21 km. Mas eu não imaginava correr mais do que isso. Então eu me apaixonei por isso, tenho a energia na largada de uma corrida que só a pessoa indo lá para fazer, para ter essa noção. Então, o dia que eu viajei, né, para correr de fato, participar de uma corrida dessa mais conhecida e conseguir sentir toda essa emoção, eu falei, gente, é isso que eu quero da vida, né? E aí, nisso, eu já fui para as corridas da Lagoa da Pampulha, para aquelas que acontecem em Brasília, de São Paulo, Santa Catarina é incrível, mas eu não corri lá, para Maratona do Rio, para todas essas corridas, oportunidades que eu sempre tive. Para mim, assim, marcar uma viagem, primeiro eu vejo que dia é o dia da corrida, entendeu? Aí eu só marco qualquer coisa nesse sentido, que eu já aproveito para treinar e corro no dia que eu estiver lá.
né? Então, tem sempre a ver com isso. E aí, como eu sempre tive essa paixão, sempre correndo. Um dia eu estava, foi aí que chegou a Ultra, eu estava treinando aqui em Porto Velho. Treinando assim, terminou o meu dia, entendeu? Eu normalmente coloco um tênis e vou correr em qualquer cidade que eu esteja, né? Eu trabalho, às vezes, viajando, e a primeira coisa que eu coloco numa mala, normalmente é um tênis de corrida. E aí, nisso, eu tava aqui treinando, indo ali em direção ao aeroporto, e corredor é assim, né? Você é corredor, você deve saber disso. Às vezes a gente tá ali, passa um pro outro, se cumprimenta como se a gente se conhecesse há anos, né? Uhum. E aí, nisso, passou 2 pessoas por mim, cumprimentou, e daí, nisso, a gente começou a conversar, caminho do aeroporto. E aí eles falaram assim, a gente tá treinando aí, eles já estavam no quilômetro 30 e pouco. Aí eu falei, nossa, mas vocês estão treinando tão pesado. Aí eles falaram, não, a gente treina, os nossos treinos é a mais de 50 quilômetros. Eu falei, não, é piada, né? Porque eu só estava até os 21. E daí eles começaram a conversar e falando pra mim que eles estavam treinando pra ultramaratona que acontecia aqui em Porto Velho, que seria Porto Velho-Humaitá. Eu falei assim, não, mas como assim? E quantos km que é isso? Eles falaram, 200. Aí eu dei risada, que eu falei, óbvio que isso é mentira, né? Não faz sentido, como que alguém corre 200 km? E aí, a gente parou, depois disso, lá pra tomar uma água de coco, continuamos a conversa, e eles falaram, o treinador, que é o seu Alves, Manuel Alves. Conheço. Super, e seu Manuel, independente, só abrindo aqui um parênteses, independente da corrida, é um ser humano que eu sou apaixonada, assim, como ser humano, né? E sem contar que é um chefe de cozinha maravilhoso também, né? Cozinha muitíssimo bem. Mas como ultramaratonista, é uma referência mundial, de verdade, que a gente tem, né? Ele já passou ali no skatepark a noite todinha arrastando pneu, tu acredita? Exatamente. A noite todinha arrastando pneu. Tem gente que pensa que é brincadeira. Não, tem uns que chamam ele de doido, mas não sabe o tanto de profissional que ele é, a resistência que aquele homem tem na mente dele. Não. Ele ficou 7 dias e 7 noites numa esteira lá no Rio Branco. Tu sabia disso, né? Sim. Ficou aí, quase venceu, né? Ficou numa colocação incrível, né? Eu não sei agora se é segundo ou terceiro colocado. É o segundo colocado, né? Numa competição mundial. O livro do... Como é o livro do que... Do recorde do mesmo. Guinness Book. Ele ficou em segundo lugar. Então, assim, é uma referência mundial, claro, de verdade, de Porto Velho, que a gente tem. Mas, além disso, uma coisa que eu destaco no Seu Alves é porque, assim, conforme você fez essa colocação, que às vezes quem não conhece faz um julgamento, mas a maior parte das coisas que Seu Alves faz para chamar a atenção, normalmente são para causas sociais. Quando Seu Alves ficou 24 horas correndo no skatepark, era para arrecadar alimento para uma instituição de pessoas no estado de vulnerabilidade, né? Então, assim, às vezes, né, há um julgamento de fato sem a gente conhecer a real história. Então, assim, aí essas pessoas me falou que Seu Alves era um dos treinadores, né, para essa questão dessa competição que eles estavam indo, e também tinha uma senhora que hoje ela está com 75 anos, que é a dona Rosa Ueda. E daí, na hora que eles falaram que ela iria participar dessa competição, eu falei, não, gente, não, aí é brincadeira. Uma senhora, e quantos km que essa senhora já fez no treino? Normalmente ela faz 50. Aí eu falei, não, eu vou nessa só pra conhecer, porque, tipo assim, era pra mim, tudo era mentira, Essa, né? Era a dona Rosa? Aí eu falei, então, eu posso ir com vocês, tá, num treino? Aí a gente combinou ali, de eu fazer uma participação no treino. E nesse treino, eu conheci essas pessoas que pra mim era tudo maluco na época, que, assim, eles só falavam em coisas assim, porque naquele dia que nós fizemos o 100, eu falei, o 100 o quê, gente? Os 100 quilômetros, entendeu? Que a gente fez em dia tal. Aí eu olhava assim, seu Manuel Alves, ele tem 65 anos, né? A dona Rosa, naquela época, estava com 73, né? E assim, e as outras pessoas, como a Isabel e coisa, é 70, não tinha ninguém, né? Menos de 50, entendeu? O Gil novinho aí tá com vergonha agora, ele tá assustado aí. Então, e daí quando eu comecei a ver, porque eu acho que tudo aí que você entra no detalhe, que tudo é ambiência,
e convivência ali, né? Todo mundo falando de 100 km como se a gente fosse correr 10. E aquilo começou, num primeiro momento, assustador, mas ao mesmo tempo você começa a falar, gente, é possível, né? E eu embarquei naquilo, vim para Porto Velho, resumindo a ópera, eu vim para Porto Velho para ficar aqui durante quase 5 meses só de treino, para realmente me inscrever e começar a achar que seria possível fazer 200 km. Só que daí, nisso, eu cuidei de todos os detalhes. Alimentação, treino diário, treinamos no sol, na chuva, na madrugada. Então, assim, foi treino de verdade, foi realmente com muita responsabilidade, né? E depois, para essa competição, você tem que ter apoio, você tem que ter autorizações, entendeu? É realmente uma organização, uma coisa séria, não é simplesmente, né, de repente uma pessoa aí sair e falar, amanheci aqui, eu vou ali fazer 200 km, né? Mas não é aquela questão de teve uma disputa que alguém ganhou não, né? Ou teve o primeiro lugar também? Primeiro, segundo, terceiro colocado, até o 5º colocado, normalmente tem. Só que o que acontece? Quando uma pessoa, ela passa, por isso que eu até comentei, a ter essa vida considerada aí ultra, a gente sai desse lance da competição. Por exemplo, assim, você tá indo ali, às vezes você tá vendo alguém, porque no meio disso, o que acontece? Você se machuca, o seu pé vai tendo muito calo, alguém está passando por você e fala assim, eu perdi uma unha. Isso é normal. Entendeu? Então, assim, é sério, então... Acabou a unha no sapato, era. Você entra em algo que não faz parte de algo comum. Já aconteceu de perder uma unha, já? Contigo? Nessa competição, realmente, eu não perdi a unha. Mas tem pessoas que perdem de 2 a 3 unhas numa competição como essa. E não desiste? Não. Continua. Eu, por exemplo, eu machuquei o meu pé nos 50 quilômetros. Aí desistiu? Não, foi quando eu terminei os 200. Então com assim, o pé machucado ainda. Então é isso que eu falo. E ao mesmo tempo, eu era uma pessoa totalmente improvável, e numa competição como essa, que a gente fala que sai a competição de verdade e entra o desafio, é no sentido assim, que às vezes as pessoas estão 10 vezes mais preparadas que você. Mas tudo pode acontecer num processo desse. Uma coisa que a pessoa come e não vai fazer bem a ela, e ela vai ter uma questão alimentar ali que complicou a vida dela. Tem, de repente, aquele dia, aquela pessoa deu realmente um problema por causa do sol, por causa de alguma coisa. Às vezes ela cai do nada. Porque o sono vem, a fome vem, o cansaço vem, tudo isso vem, né? E aí, o que acontece? A pessoa, ela tá preparadíssima, mas aquele não era o dia dela. Quantas horas de corrida? O desafio, ele só é concretizado da seguinte forma, para valer como, né, ali, desafio, são completar 200 quilômetros em menos de 50 horas. Então dá 2 dias? 2 dias e 2 noites. Sem dormir? Aí o que acontece? Você faz o seu ritmo. Em que sentido? Você sabe que você tem 50 horas. Tem pessoas que escolhem dar uma pausa maior e acelerar no ritmo depois, e tem pessoas que vai naquele mesmo ritmo, entendeu? Sabendo que tem que completar dentro das 50 horas. Mas você dormiu ou não? Não, dormir pra gente é, por exemplo, assim, sentei aqui, vou me alimentar, se você jogar qualquer coisa assim e você encostar depois de umas 30 horas, você dorme sem ver, você dorme caminhando, entendeu? Só que o que acontece? É segundos, é momentos, é minutos, né? Porque depois você tem que levantar, não importa quantos calos você tem no pé, e você tem que continuar, às vezes nesse sol nosso de 3 horas da tarde. Se alguém tava me chamando de doido lá no skatepark, que eu corro com 30 km, agora eu não posso mais dizer que eu sou doido, né? Posso dizer que já tem gente mais doida que eu. Nem pensei nesse caso aí de passar noite sem dormir correndo. Mas agora, se ela disse que é capaz, é porque talvez eu seja capaz, né? Não, mas aí tem esse lado, realmente, de como as pessoas veem como uma loucura. Mas assim, pra mim, isso, nada até hoje, eu tenho 46 anos, né? E nada até hoje foi tão impactante na minha vida como fazer 200 quilômetros. Tu já foi no São Silvestre?
Não, né? Não, mas a São Silvestre é 15 km, né? E é muito pouco, né? É 15 Pra quilômetros. quem corre 200... Não, mas eu quero dizer assim, né, que é um desafio maravilhoso e principalmente uma energia incrível, né? São 100 anos de história de uma corrida, né? Mas eu ainda não fiz, mas pretendo fazer. Gil, tem que marcar outro podcast quando eu inteirar o 42 km, porque faltou um monte de assunto aqui e o tempo já se foi. Pergunta aí. Vamos fazer aqui o bate-bola, porque vamos ter que marcar outro podcast. Sobrou um monte de pergunta aqui, não vai dar tempo. Comercial para Assembleia, viu? Também. Já fez comercial para Assembleia e tudo, né? Muita coisa. Também vai ser locutora internacional ou não? Esse é meu sonho, com certeza, com certeza. Alguns assuntos aqui que você tiver esquecido, se você quiser lembrar alguma coisa que a gente esqueceu aqui, tu fala no ping-pong agora, porque nós temos pouco tempo Maravilha. pra encerrar, senão vai ficar muito longo hoje. Tô à disposição. Teus conteúdos me deu tão emoção que eu agora dei vontade de correr agora 4 dias seguidos. Vamos marcar o treino. 4 dias seguidos. Vamos marcar o treino, vamos chamar o seu Alves que você vai. Me fala um pouquinho sobre vida. O que é vida pra você com uma palavra? Ou poucas palavras? Vida pra mim é realmente esse frio na barriga, sabe? É esta sensação, assim, se a gente não tiver isso, eu acho que a sensação é de estar morto, né? Então, assim, qualquer coisa que você vai fazer, esta emoção, essa coisa que aquece o coração. É quase igual que eu penso, porque pra mim vida é agora, né? A vida é agora no momento. Se a gente deixar pra depois, os 200 km não tinha feito, né? Exatamente. E esperar uns 10 anos, né? Exato. Eu tô esperando uns 20 ainda, mas... Missão. Qual é a tua missão na Terra? A missão, eu quero realmente, o dia que eu partir daqui, não ter aquela sensação, sabe? Tipo assim, putz, não era agora, sabe? Tipo assim, a sensação de missão cumprida, entende? Assim, de que você veio, que você cumpriu o propósito, que você completou. Deixado um legado, né? Exato. Família. Ai, é tudo, né? Eu tenho um filho, né? E nesse momento, por exemplo, minha mãe, ela está num processo, né, já final aí com Alzheimer, e é inacreditável o que ela me ensinou depois disso, assim. Então, política. Família é tudo. Política, nossa, é outra grande paixão. E eu realmente, é um assunto que eu adoro falar. Não. Eu falo assim, porque, gente, a ideia errada que as pessoas têm, que a gente não pode falar de política, né? É um assunto que eu acho que a gente não tem como deixar de falar. Não. Tá em tudo. Nessa água que a gente acabou de tomar aqui, se a gente parar para analisar, tem política aqui. Tudo é política, né? É o que eu penso. É político, bebê. Trabalho. É político, bebeu água. Trabalho. Ai, gente, é uma coisa que eu quero fazer até realmente o último dia da minha vida, assim. Trabalhar e correr. Trabalhar com vendas, né? Tu gosta, né? Apaixonada por vendas. Pois é, trabalho, eu acho que assim, trabalhar no que a gente gosta deixa a gente mais feliz. Combinou. Paixão, uma paixão. Ah, não tem como. Corrida. Exatamente. Mas eu é comunicação. Eu prefiro a comunicação, mesmo não sabendo ainda, eu tenho mais paixão por comunicação do que por corridas. Ah, mas olha, essa também seria uma segunda opção pra mim, viu? O sonho. E os meus sonhos são muitos, tá? Mas o projeto nesse momento, eu pretendo ser, assim, uma das pessoas que vou ser lembrada ainda como uma das maiores vendedoras nesta área de energias renováveis. Quero realmente conscientizar, ajudar as pessoas e vender nesta área. E a outra, me tornar realmente uma mestre de cerimônias internacional. Fiquei tão animado que agora eu vou querer montar uma empresa de energia solar para ela vender comigo aqui, né? Saúde. Ai, saúde. O que é saúde para você? Saúde para mim é uma que eu acho que, né, sem saúde eu acho que a vida perde realmente esse humor e perde esse vigor todo que não tem como, né? Saúde é tudo. Mas para mim é algo que eu colocaria no topo realmente assim de tudo pra gente cuidar. Entendeu? Cuidar da saúde. E tem muito pra mim a ver com atividade física. Casamento. Vai casar de novo? Na verdade, eu nunca me casei. Ah, não? Não, nunca me casei. Mas vai casar? Eu acredito que não.
Tá lascado, velho. Tô brincando aqui, mano. Tá lascado. Você não arranja ninguém, mas... Só brincadeira, mas tem namorada aí já. Tô só brincando aqui pra descontrair. Religião. Não, mas olha, só pontuando, tá? Nada contra. Eu acho que se construir uma família, ter um casamento e tudo isso é maravilhoso. Mas eu acho que a partir do momento que a gente aprende a se conhecer de verdade, o autoconhecimento é que te leva a saber, nisso eu quero, isso eu não quero, isso eu sou boa ou não. Eu vi uma coisa esses dias sobre casamento. O cara disse que o cara lá morreu com 80 e poucos anos. Não lembro o cara que ele falou agora. E ele disse por que com essa idade, 83 anos, você não casou ainda? Ele disse, eu prefiro deixar 100 mulheres na esperança do que deixar uma iludida. Então, você tá meio parecido, né? Tu prefere não deixar... Você não casando vai deixar bastante homens esperançosos. Não, mas sabe uma piada que eu gosto nesse sentido? Não tem aquele pastor, o Cláudio Duarte, que ele fala da seguinte forma, né? Que Jesus veio no mundo, mas ele falou, pai, eu aceito que cospem em mim, que batam em mim, que me pendure numa cruz, mas casar... Religião. Tá aí uma coisa que eu penso da seguinte forma, eu não gosto da questão religiosidade, mas eu acho que tudo é espiritualidade. Então, assim, eu luto para desenvolver minha espiritualidade e ficar cada vez mais longe da religião. Amor. Pedro Cândido Benedetti. Meu filho me ensinou de verdade essa palavra na prática. Muito obrigado, foi um prazer. Ai, uma honra. 400 km. Uma honra. 400 km, eu não tô nem por 200, quanto mais para 400. Mas primeiro eu vou fazer 42, né? Pessoal, a palavra amor é o que Deus fez por nós, dar o seu único filho para que todos nós tivéssemos vida e vida com abundância. E um bom final de semana para todos. Nessa sexta-feira, ao vivo, aqui no Podcast Rabelo. Tá se encerrando. Na próxima vez... Quem é o próximo? Já tem não, né? Seu Manuel Alves. Alguém que corra mais pela... Alguém que corra mais. Manuel Alves. Quem sabe, né? Tchau. Saiba tudo sobre o Podcast Rabelo. Se inscreva em nosso canal no YouTube e siga nossas redes sociais. Curta, comente e compartilhe nosso conteúdo para abençoar vidas.